Olá, gente, vamos falar sobre ética profissional. Todos os cursos a gente tem que abrir os olhos para alguma questão da ética profissional, apesar que eu acredito que essa questão de ética vem com a gente, vem de acordo com a nossa criação, com a nossa educação, mas em alguns pontos a gente acaba alertando os alunos quanto a isso para que não façam isso, porque a gente está sendo o tempo todo monitorado pelas pessoas de acordo com o nosso comportamento, com o que falamos, do modo como falamos, do modo como nos vestimos, apesar de estar numa sociedade bastante moderna, que aceita muita coisa, que tem de tudo, mas a gente ainda é muito julgado pelo nosso comportamento. Então, para que você seja um profissional respeitado, um profissional que seja bem visto pelas pessoas, é importante a gente se atentar a alguns tópicos e eu, como administrante do curso, tenho que alertar vocês quanto a esses tópicos. Vocês devem explicar com segurança todas as etapas do procedimento de micro. Então, assim, muitas pessoas vão para algum evento, tem gente que vai casar e quer fazer a micropigmentação na véspera do casamento. Gente, a micropigmentação é um procedimento que deve ser feito 60 dias antes de qualquer evento, para que dê tempo que haja cicatrização e, se for necessário retoque, faça-se um retoque e que também tenha cicatrização, para que a pessoa não passe por aquele evento com a sobrancelha cheia de casquinha. A cliente, vendo que a gente age com sinceridade com ela, a gente jamais vai perder a cliente, a gente só vai ter a ganhar clientes, porque ela vai sentir que realmente pode confiar na gente. Avisar o nosso cliente, caso o retoque não esteja incluso no serviço. Muitas micropigmentadoras não estão incluindo o retoque, baixaram o preço da micropigmentação, porém é sem retoque. Mas isso, bastante cliente fica desgostosa porque não foi avisada e fala, nossa, eu voltei lá e a pessoa disse que eu tinha que pagar, só que ela não me avisou. Então, assim, o justo é o combinado. Se você vai cobrar a micropigmentação sem o direito ao retoque, avise essa cliente e, de preferência, deixe por escrito na ficha que ela preenche, que em caso de retoque ela vai pagar a taxa aí você coloca o valor que vai ser do retoque, certo? Apresentar-se paramentada. É importante a micropigmentadora apresentar-se na hora que vai atender a cliente de jaleco, paramentada, adequadamente vestida, porque isso traz autoridade à sua profissão. Imagina o policial que se apresenta sem farda, ele se apresentando de farda já é outra coisa. Então a roupa traz autoridade? Traz sim. É necessário estar paramentada profissionalmente para fazer o procedimento e para fazer o orçamento da cliente. Não falar de outros profissionais, isso é muito importante. Tem muita gente que tem avidez por falar dos outros, isso não leva a nada, não leva ao crescimento. O foco é na nossa vida, no nosso objetivo. Então, muitas clientes também trazem conversas de outros locais para esse profissional só para ver o que a gente tem a falar. Não falem nada, cada um que resolva a sua vida. Tá? Então, mesmo que o cliente fique falando, só escute, mas não acrescente nenhuma palavra para que tudo transforme em paz. Ser pontual. Essa questão de ser pontual é uma coisa muito importante. A cliente pode até se atrasar, o que é péssimo, mas ela é cliente. Agora, nós, como profissionais, a gente não pode chegar atrasado aos nossos compromissos. Se for atrasar, avise a cliente com antecedência, certo? Dominar os conceitos básicos e práticos, dominar os conceitos teóricos e práticos, ou seja, os conceitos científicos da micropigmentação. O que é a micropigmentação? Essa oscilação de cor que acontece no prazo de 30 dias até fechar o ciclo de 30 dias e a cor se define com 30, por que não pode fazer um retoque antes? Então, essas coisas que o cliente pergunta, quanto tempo vai durar a minha micro, quais são os cuidados que eu tenho que ter, qual a pomada que eu vou utilizar, isso tem que estar na ponta da língua, ok? E dominar a prática, terminando o curso, eu sempre dei muitos procedimentos gratuitos. Quando eu termino uma técnica, quando eu termino uma especialização, eu imediatamente vou treinar. Reúno o pessoal e começo a treinar, seja a micro capilar, a micro de sobrancelha, a micro de areola, vou treinar. Então, assim, eu não estou dando meu serviço de graça, porque as pessoas estão me dando o seu corpo, a sua credibilidade, estão confiando em mim. Então, faça alguns clientes, algumas modelos, enquanto vocês vão anunciando o trabalho de vocês, antes de começar o atendimento, já cobrando. Isso vai fazer com que vocês dominem, vocês se acostumem com o material antes de começar a vender e também com a pele das clientes. Então é de suma importância terminar o curso e fazer pelo menos de 4 a 5 pessoas para que vocês exerçam depois a micro, já na área da venda.
Manter os preços dos serviços visíveis. Se você oferece vários serviços, é interessante ter uma tabela de preço visível para que as pessoas não fiquem pensando que o preço é por cara. Não, a tabela está ali. É de X a X, o preço é esse aqui, para que fique claro para todo mundo o mesmo preço, se fale somente de uma forma só. Muitos clientes dizem, mas deu preço para fulano de tanto, deu para mim de tanto, isso não é bom. É bom que você tenha um preço, esse preço esteja bem visível para que seja para todo mundo. Manter os preços dos serviços visíveis em caso de imprevisto, avisar o cliente com antecedência. Nunca deixe uma cliente sem uma satisfação. Sim, se você vai se atrasar, se você não poderá atendê-la naquele dia, ligue com antecedência, peça desculpa, peça para remarcar para um outro dia. Mostre bastante atenção para a sua cliente, que ela é muito importante para você. Caso a cliente tenha dúvida, qualquer coisa, demonstre interesse pela sua cliente, responda tudo que ela precisa saber. Se você não souber, diga para ela, não sei, mas vou procurar a resposta e lhe darei em seguida. Agir com as clientes como gostaria que agisse com você. Eu creio que a ética ela se resume bem nisso. E a gente ter aquele respeito pelas pessoas como gostaria que fosse com a gente, aquela atenção. É isso e mais um monte de outras coisas, né, no dia a dia que vem ao longo do nosso aprendizado, essa questão do respeito, né, ao nosso trabalho. Independente que muitas pessoas não agem dessa forma, mas não vamos copiar as pessoas que trabalham errado, sim, as pessoas que trabalham de forma correta, porque não adianta ter cliente só hoje, tem que ter cliente por um longo caminho, por longos anos, até um dia você decidir se continuar, se vai se aposentar como micropigmentadora ou se depois vai agregar outras funções. Beijos, vamos para a próxima aula.